Glória a Deus. Boa noite, passos de fé. Amém? Diga assim para o seu irmão que está assistindo. Meu irmão, nessa noite, o Senhor vai falar com você. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu não sei você, mas o meu dia de hoje foi desafiador. O passo de fé sempre é um culto que a gente é desafiado a estar aqui, a continuar a sequência das semanas. E para mim não foi diferente. Hoje um dia foi um dia que eu tive que me vencer para estar aqui nessa noite. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez mais que vencedores, amém? E é Ele quem faz tudo em nós. Ele quem opera em nós. Então toda a glória, toda a honra pertence ao Senhor. E como meu coração se alegra em ver a quantidade de bênçãos que cada irmão aqui tem recebido da parte do Senhor. E é sobre isso, é sobre a bondade de Deus, é sobre aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Nós vamos ler juntos uma história muito interessante no Novo Testamento. Fala sobre uma cura que um homem recebeu da parte de Deus. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico se chama Betesda, tendo 50 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado, de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que que estava naquele lugar há muito tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega e entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram aos homens que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido fazer nenhum tipo de carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Amém? Aleluia! Amados, essa história ela nos traz vários ensinamentos. E o mais interessante é a gente compreender que esse homem específico, esse paralítico, ele estava em um lugar cheio de pessoas enfermas, cheio de pessoas com todo tipo de doença. E existia uma ação do sobrenatural naquele lugar. A palavra fala que um anjo do céu vinha e movimentava a água. E quando aquela água era agitada, quem primeiro entrasse naquele tanque era curado. Então aquelas pessoas que estavam ali, elas esperavam por algo sobrenatural para que fossem curadas. Mas esse homem aqui específico, ele estava ali há muito tempo. E como ele era paralítico, ele não conseguia chegar até o tanque a tempo. Porque todas as vezes que o anjo vinha e agitava a água, alguém entrava antes dele. E o mais interessante é que esse homem, com toda essa dificuldade que ele estava vivendo, paralítico, e sem condições de chegar até aquele lugar para ser curado, ele não desistiu de buscar a sua cura. Quantas vezes nós somos totalmente desencorajados? Quantas vezes nós vivemos momentos difíceis que a gente pensa assim: não vou mais conseguir. Não tem saída. Isso eu não vou conseguir vencer. Eu tenho certeza que se você for fazer uma lista
das suas dificuldades que você vive hoje, vai dar talvez umas 3 páginas de caderno. Se eu colocar as minhas dificuldades hoje, que dá quase umas 30 páginas de caderno. Mas sabe o quê? Mesmo que sejam 50 folhas de caderno, existe um Deus que tem o poder de fazer qualquer coisa por você e por mim. Porque Ele é Deus, a palavra fala que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz qualquer coisa por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele ama o seu povo, porque Ele ama os seus filhos. Amém? E esse paralítico, ele vivenciou algo extraordinário na vida dele. Primeiro, quando a palavra fala que Jesus, ele foi até aquele homem. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da dor daquele homem. Jesus conhecia a história daquele homem. Jesus conhece você. Ele sabe das tuas dores, Ele sabe das tuas preocupações, das tuas ansiedades, Ele sabe de todas as tuas lágrimas. Mas sabe o quê? Ele tem o milagre para você. E assim como Jesus foi até aquele paralítico e perguntou para ele assim: você quer ser curado? Como assim, Jesus? Ele era paralítico. Não precisava ele perguntar. Ele estava vendo que o homem não podia andar. Ele via que o lugar inteiro tinham pessoas enfermas. E aquele homem estava ali sem poder andar, sem poder se movimentar para ir até lá. E aí entra uma parte muito interessante nesse paralítico, da vida dele. Ele foi uma pessoa muito humilde. Porque se fosse talvez um de nós hoje, que está numa situação difícil, e alguém fala assim: você sabe onde ajuda? Meu irmão, como assim? Tu não está vendo que eu estou na mal? Estou na pior aqui, meu irmão. Deve perguntar se eu preciso de ajuda? Por talvez ou eu ou você fôssemos ficar irritados com a pergunta dessa e fôssemos ser mal educados até na resposta. Mas aquele paralítico, ele teve uma humildade que nos ensina nessa noite. Sabe o que ele falou para Jesus? Ele falou assim: Jesus, sabe o que acontece? É que quando o anjo vem, que ele agita as águas, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo entrar na água antes que alguém entre antes de mim. Ali aquele homem nos ensina sobre a simplicidade de reconhecer que precisava de ajuda. Ele falou assim: Jesus, olha, eu não consigo. Quando eu tento me movimentar para chegar lá no tanque, alguém já entrou antes de mim. Então esse paralítico, ele nos ensina algo muito maravilhoso. Primeiro, ele reconhece que precisava de ajuda e reconhece que precisava de cura. Sabe, amados, muitas vezes o Senhor, Ele quer testar o nosso coração. Às vezes não é que Deus quer que a gente sofra, mas às vezes o Senhor quer provar até onde o nosso coração realmente é dEle. Até onde o meu coração é realmente firmado em Jesus. Até onde eu vou crer que o Senhor vai operar e fazer grandes coisas por mim. Sabe, então 2025 foi um ano que Deus, Ele resolveu testar o mais profundo do meu âmago. Testar todos os milímetros da minha fé esse ano. Eu comecei um projeto junto com meu filho João Vitor, né? Abrimos uma empresa. E aí tudo estava indo bem, né? Começando a caminhada, de repente parou tudo. Aí eu olhei e digo: Deus, como assim? Como assim para tudo? E aí fomos orar e clamar e pedir a Deus. E aí existe uma coisa chamada conexão com pessoas. E nessa noite, quero declarar sobre a sua vida que Deus vai conectar você com pessoas. E você também vai ser alguém que vai ser usado por Deus para conectar você com outras pessoas e você abençoar outras pessoas também. Amém? E aí existe a conexão. E aí eu fui fazer uma ação para ajudar, né, uma família. Nessa minha conexão para ajudar essa família, eu conheci uma pessoa e comecei a conversar sobre a questão da minha empresa. Em resumo, eu fui para ajudar e saí de lá ajudada nessa conversa. E aí fazem já 3 semanas que a gente reativou nossas atividades. E para a glória do Senhor, né, Deus, Ele tem aberto grandiosamente portas para nós, para a nossa empresa fazer o que a gente precisa fazer. E assim, hoje não é mais falta de
contato, agora eu estou precisando, agora é de matéria bruta, agora eu preciso de insumo agora para poder entregar. Porque não é mais falta de lugar para fazer negócios. Eu tenho portas abertas para fazer negócios. E eu fiquei olhando esse dia e falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Então, nessa noite eu quero te desafiar a você ser alguém a crer. Contra qualquer situação que seja. Pastora Maria, a senhora não tem ideia do problema que eu estou vivendo na minha casa. A senhora não sabe como que eu estou endividado, como que eu estou endividada, como que eu tenho um problema no meu casamento, como que eu tenho um problema na minha vida. Não importa o tamanho do seu problema. Não importa o tamanho da sua dívida. O que importa é que o Senhor tem o poder de fazer qualquer coisa por você. Ele é o Deus que tira de onde precisar para dar e entregar na tua mão. Ele é aquele que abre uma porta e que homem nenhum pode fechar. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que morreu na cruz por mim e por você. É esse Deus que pode tudo. E esse Deus que curou esse paralítico. O homem que não podia andar, o homem que estava ali há anos precisando ser curado. E Jesus vai para ele assim, levanta-te, pega a tua maca e anda. Mas por que Jesus mandou esse homem pegar a maca dele e ir embora? Sabe por quê? Porque quando Deus faz uma obra, essa obra ela é completa. Aquela maca, aquele trambolho, aqueles panos, aquele troço que ele usava para se deitar, aquilo era um sinal de humilhação, de falência, de miséria. E quando ele falou assim, pega isso e anda, fala assim, olha, você vai ser curado e você vai sair dessa miséria, você vai sair dessa escassez, você vai ser liberto de toda a humilhação. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Ele vai te curar, te libertar, te restaurar e derramar sobre você vida, alegria, paz, abundância, porque Ele é um Deus que pode. Ele é um Deus que tem poder de realizar tudo. E sabe, eu não sei você, mas esse ano eu disse assim, eu vou ser milionária. Agora eu vou ser milionária. Eu estou determinada e eu tenho convicção no meu coração que não vai demorar muito. E sabe o que? Não é o governo, não é a prefeitura, não é ninguém que vai me dar a capacidade disso, é o céu. Vai vir do céu, meu irmão, a abundância, vai vir do céu, o milagre vai vir do céu, para mim e para a sua vida. Porque Deus não criou você para viver em escassez. Deus não criou você para viver envergonhado, entristecido, endividado. Não. Deus criou os seus filhos para viver uma vida plena e em abundância. Abundância de quê? De alegria, abundância de amor, abundância de perdão, abundância financeira. Mas tem um detalhe. Quando o Senhor te der, você glorifique a Ele com isso. Você devolva o que é dele, porque dízimo não é meu nem é seu, é do céu. Dízimo é de Deus. Devolva o que é dele. E honre o Senhor com aquilo que Ele entrega nas suas mãos. Porque esse paralítico aqui, ele foi curado, mas logo depois, na sequência dos versículos, Jesus encontrou com ele no templo e falou assim, olha, você foi curado, mas não volte mais a pecar. Então quer dizer que Jesus curou aquele homem, mas também advertiu ele sobre o quê? Sobre não pecar mais. Porque o que leva alguém a voltar à miséria é o pecado. E o pecado hoje não é, é pecado mentir, é pecado roubar, é pecado adulterar, é pecado fornicar, é pecado tanta coisa. Mas não é sobre isso. É sobre você não dar o primeiro lugar para Deus na sua vida. Porque quando eu dou para o Senhor, na minha vida, o primeiro lugar, essas coisas supérfluas, elas não têm mais valor na minha vida. Quando o Senhor se transforma em um Deus na minha vida, tudo que eu for fazer vai ser para exaltar o nome do Senhor. Vai ser para glorificar o nome do Senhor. Vai ser para render graças ao Senhor. E eu quero nessa noite declarar na tua vida que Deus ele vai te surpreender
de maneira tão extraordinária que você vai ficar sem entender. Falar assim, como que isso aconteceu? Aí você vai lembrar, a pastora Maria disse que isso ia acontecer. E ela disse para mim não esquecer de lembrar que foi o Senhor que fez. Para você vir aqui compartilhar conosco o seu milagre. E para você também partilhar daquilo que Deus entregar a você. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque hoje o tempo foi remido, né? Glórias. E eu queria nessa noite te perguntar uma coisa. Você crê que o Senhor pode mover o céu em seu favor? Diga assim, eu creio. Eu quero declarar nessa noite que o céu se move. E quando o céu se move, o extraordinário acontece. E eu quero declarar que você hoje vai receber da parte do Senhor um toque do sobrenatural de Deus. Para você ser um homem, uma mulher curado. E se você crê nisso, dê um aplauso.